Oi, esse é o segundo vídeo de uma série onde eu falo sobre empreendedorismo, sobre gestão financeira, sobre como lidar com clientes, quais os erros que a gente tem que evitar para que a gente não caia em armadilhas no nosso trabalho. No vídeo da semana passada eu falei quais são os erros, as armadilhas que você comete que te fazem perder dinheiro. Se você não assistiu, procura o vídeo anterior a esse na minha lista. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com clientes difíceis e impedir, evitar que a gente caia na mão, que a gente se torne refém desses clientes. Eu recomendo que você assista todos esses vídeos na sequência, porque todos fazem parte de um grande conceito, e se às vezes você assistir um ou outro, fica alguma informação faltando, e pode ser que seja algo importante para a discussão em geral, então acho legal você assistir todos. Clientes difíceis. Na minha experiência, e também conversando com outros colegas de profissão, até professores meus, né, que trilharam aí um caminho parecido com o meu, eu já observei que existem dois tipos de clientes que são os que a gente tem que evitar, né? Esses dois tipos de clientes, um deles é aquele que de cara ele já mostra que veio. Eu sempre dou esse exemplo, eu sempre falo disso porque ilustra bem. Um tempo atrás, o cliente bateu na minha porta, ele tinha duas calças que ele queria fazer barra. Era um cliente que ele tinha encostado assim na porta do meu ateliê, ele estava com uma caminhonete nova, 0 km, estava com plástico nos bancos ainda, e a gente sabe que é um carro muito caro. E aí ele me perguntou quanto eu cobrava para fazer barra em duas calças. Eu cobrei R$20 cada calça. E ele falou desse jeito, com essas palavras: ah, mas fulana lá em cima cobra 30. A minha resposta foi certeira, eu falei: então leva lá. Simples. Outro tipo de cliente com essa mesma mentalidade, que me ligou há pouco tempo, perguntou quanto que eu cobrava para eu fazer barra de calça também. Ela tinha duas calças que ela queria que fosse feita no máximo no dia seguinte, porque ela precisava usar para viajar para o carnaval, é bem recente. Eu, novamente, né, R$20 cada barra de calça. Ela falou assim: ah, mas você não faz por 30, já que são duas? Eu falei: não faço. Não faço. Eu respondi educadamente, mas assim, assertivo, né, bem secão. Não trabalho dessa forma. Aí a cliente, na maioria das vezes a cliente ela fica sem graça, né, porque as pessoas não esperam ouvir um não. A cliente ela ficou sem graça: ah, mas depois eu te ligo, não sei o que, não me ligou mais. Aí vamos parar para pensar primeiro nesse tipo de cliente. Vamos supor que, por exemplo, você precisa, né, como já aconteceu comigo, você precisa daquele dinheiro naquele momento. Então talvez você tenha que engolir um sapo e pegar esse tipo de serviço que aparece para você por N motivos que não diz respeito, não cabe a gente citar aqui no vídeo, mas você está precisando daquele dinheiro. Essa é uma situação. Outra situação é quando você, na maior parte das vezes, às vezes até sem perceber, você acaba pegando esse tipo de serviço porque ou você acha que você tem que pegar tudo que aparece na sua porta, ou porque você tem receio que esse cliente vai te queimar para as outras pessoas, ou porque de repente você fala assim: ah, mas eu tenho que fazer uma boa clientela porque eu dependo das pessoas que passam aqui na minha porta. Não é o meu caso, porque eu já tenho uma clientela formada, mas eu já passei muito por esse perrengue. De toda forma, a partir do momento que você decide, mesmo que inconscientemente, mesmo que na inércia das suas escolhas, você decide que você vai atender esse tipo de cliente, inevitavelmente você vai cair numa armadilha fatal, que é o que eu falo no vídeo anterior, mas eu vou dar uma pincelada aqui, que assim, você trabalha muito e você não vê o seu dinheiro rendendo. Gente, esse tipo de cliente que coloca preço no nosso serviço é um cliente assim que a gente não tem que trabalhar para ele. A gente não tem que fazer nada para ele. No máximo, uma vez, porque às vezes, igual eu falei, você está num perrengue e pronto. O outro tipo de cliente que eu percebi também, que é um cliente muito difícil, só que esse cliente, diferente do primeiro, ele não chega assim de cara mostrando a que veio. Ele é aquele cliente que normalmente conversa muito bem, é aquele cliente que vai tentar te levar na lábia, é aquele cliente que chega, que cumprimenta, né? Aquela pessoa assim, é impossível de você não notar. Só que esse cliente,
você, acredito que você vai concordar comigo, esse cliente, na maioria das vezes, ele te traz sempre um pepino para você resolver, né? É sempre alguma coisa assim, muito assim, como é que eu posso falar? Alguma coisa muito impossível, é sempre alguma coisa que ele quer assim que seja feito rigorosamente, nos mínimos detalhes. Às vezes é uma besteira que ele quer que muda na roupa, às vezes é uma, entre aspas, né, uma porcariazinha que você quer fazer ali, o cliente quer que você faça. E o principal componente, a principal característica, as duas principais características desse cliente são: primeiro, ele quer rápido, e ele quer que você faça coisas que na maioria das vezes te tira muito da tua zona de conforto. Esse tipo de cliente é mais difícil da gente identificar. Eu já umas 2 ou 3 vezes que eu me lembro assim, recentemente, de alguns anos pra cá, eu caí na mão de clientes assim, e eu aprendi do pior jeito. Recentemente eu tive uma cliente que trouxe, isso antes do ano novo, ela trouxe uma sacola de roupas que ela queria que eu reformasse. Foi um cliente que foi uma indicação de um outro cliente meu, por isso que eu atendi. E umas coisas muito assim absurdas, tirar um dedo aqui, reduzir um dedo ali e tal. E eu fiz as peças para essa cliente, só que ela me falou que eu poderia dar prioridade para determinadas peças que ela queria para o dia seguinte, e as outras peças eu não precisaria ter pressa. Fiz segundo o que ela me pediu, só que quem disse que eu recebi? Então é bem difícil quando a gente cai na mão desse cliente. A gente tem que estar prevenido, a gente tem que estar cercado, porque esse tipo de gente existe. Se eu falar para você que nunca na sua vida você vai sofrer um calote, você vai ter uma dor de cabeça, não tem como, não tem como. Mas nós que somos os prestadores de serviço, nós temos a obrigação de zelar pela nossa conduta. E isso tem a ver também com o que eu falo no vídeo anterior. A gente tem a obrigação de estabelecer limites. Gente, essa é a palavra-chave, limite. Porque assim, vamos supor, essa cliente que trouxe essas roupas que eu demorei para receber dela. Na primeira vez que ela vem, tudo bem, na primeira vez você não conhece, você é pego desprevenido, você até pode engolir um sapo na mão de uma pessoa assim. Só que na segunda vez que essa pessoa vem, se acontecer a mesma situação, aí já não é ela responsável. Aí é você. É você que, ou por ingenuidade, ou por negligência, ou porque você está começando a sua carreira agora, você acha que você tem que abraçar o mundo. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Uma vez que te acontece uma coisa ruim, tudo bem. Você pode até falar que você foi pego de calça curta. Agora, da segunda vez em diante, a culpa é sua. Desculpa falar. Então, cabe a nós, que somos prestadores de serviço, a gente tem que, primeiro de tudo, conhecer o valor do nosso trabalho. Eu tive uma professora que me falou há muito tempo, eu nunca vou esquecer, é uma professora que me ensinou a bordar numa maquininha dessa aqui. Ela falou assim: Felipe, isso lá em 2007, 2008 mais ou menos, Felipe, você está começando agora, tal, você vai ver que com o tempo vai valer muito mais a pena você atender poucas pessoas do que você querer abraçar o mundo. E isso foi uma coisa que eu percebi. Eu vou citar um caso rapidinho aqui. Teve uma ocasião numa escola que eu dava aula que tinha uma costureira que ela fazia conserto para fora e ela sofreu um acidente, ela teve que ficar uma semana afastada. E não tinha ninguém para fazer os consertos das pessoas que apareciam lá. Aí me colocaram para cobrir a falta dela. Eu ganhei um dinheirinho até que bom, né, razoável, mas qual foi a impressão que eu tive? Devido ser uma escola que estava no centro da cidade, então atende todo tipo de gente. A sensação que eu tive é que eu trabalhei muito e ganhei pouco, porque era todo tipo de coisa que aparecia. Às vezes a gente que trabalha com costura, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes é roupa que não dá nem para pano de chão e a pessoa quer que você dê um jeito. Resumindo, essa professora, macaca velha já de profissão, ela falou para mim uma coisa que hoje eu vejo muito claramente. Então, você não pode querer abraçar o mundo. Quando eu tinha ateliê na rua, antes de eu trazer o ateliê para dentro de casa, eu cometia esse erro. Tudo que batia na minha porta eu pegava.
Só que assim, o cliente que ele está passando na rua, ele é um cliente muito indisciplinado. Na maioria das vezes ele não é um cliente seu, é alguém avulso que está passando ali, que deixa um negócio para você fazer. Às vezes você demora um tempão naquilo, às vezes você está precisando daquele dinheiro porque você precisa pagar uma conta, a pessoa não volta. Quando volta é dali 2, 3 meses, igual já aconteceu comigo, no cliente deixar uma roupa aqui mais 6 meses. Então, com o tempo, você vai passando um pente fino nas pessoas que você vai atendendo. E qual que é o segredo? Qual que é a palavra-chave para você saber quem você deve e quem você não deve atender? É o valor. O valor do teu trabalho. O valor do teu serviço. Gente, quando eu falo de valor, eu não estou querendo falar de preço, apesar de que valor também implica a gente falar em preço. Mas, por exemplo, quanto vale, vamos supor, imagina o seguinte, você tem uma viagem marcada para amanhã e você precisa de uma barra de uma calça porque você tem que usar, porque se você não usar aquela, você não vai ter outra, e você precisa de uma pessoa que faça isso para você hoje, no máximo amanhã. Quanto que vale para você uma pessoa que vai lá e resolve o teu problema? Olha só o quebra-galho que ela fez para você. É esse tipo de valor que eu estou dizendo. Quando eu falo nos meus vídeos que você tem que cobrar um preço condizente com o valor do serviço que você entrega, é nesse sentido que eu me refiro. Porque assim, só a gente sabe o valor do nosso trabalho. Você que está aí me assistindo, pode ser que o seu trabalho ainda não tenha muito valor agregado por N motivos, pode ser que você esteja começando agora, pode ser que você esteja trabalhando num nicho que você ainda não se aprofundou. Mas, conforme você for evoluindo na sua profissão, na sua carreira, você vai perceber que o seu trabalho ele tem um valor diferenciado e aí você começa a se valorizar e, por conseguinte, você começa a perceber quem vale a pena e quem não vale a pena você manter. Outra coisa, gente, que eu vejo que eu passei muito por isso, que eu vejo que muita gente comete esse erro até hoje, é assim, quando você trabalha com costura, você tem um leque de possibilidades muito grande. E nesse leque de possibilidades muito grande, eu cometi esse erro, você pode tentar querer abraçar o mundo. Então eu já trabalhei com bordado, eu já trabalhei com conceito, eu já trabalhei fazendo roupa sob medida, eu já trabalhei fazendo roupa para casamento, eu já trabalhei fazendo roupa para congresso de igreja. Só que assim, você vai perceber que é muita dor de cabeça para pouco dinheiro. O meu conselho é o seguinte, escolha um nicho. Isso aí é questão de tempo até você se conhecer, para você saber onde você vai atuar. Escolha um nicho de mercado da costura e é nele que você vai investir, é nele que você vai mergulhar e aí sim que você vai conseguir aumentar as suas habilidades, você vai conseguir dar um bom acabamento, você vai entregar um produto com acabamento primoroso, uma peça magnífica. E dessa forma, você se especializando, você vai se tornar referência na sua cidade, no ramo que você atua, enfim. Aqui na cidade onde eu moro, eu sou um único, se não me engano, um dos únicos que faz o tipo de serviço que eu faço, tanto que as próprias costureiras aqui da região, quando aparece alguma coisa que elas não conseguem, elas mandam para mim. Por quê? Porque eu tenho um nicho de mercado, que eu investi nele, e que a minha clientela sabe disso, e os meus colegas de serviço também sabem disso. Então, à medida que você passa a deixar de querer abraçar um mundo, que você quer focar em uma coisa só, é natural, você vai ficar tão bom, tão boa naquilo, que com certeza você vai enxergar o valor do teu trabalho, você vai ser capaz de atribuir um preço justo pelo valor do seu trabalho e você com certeza vai saber estipular limites. Porque se você não souber colocar limites, se você acha que você tem que atender todo mundo, você está muito perdido. Não é assim que você vai conseguir viver bem da costura. Nesse vídeo nós falamos sobre esses dois tipos de clientes que são difíceis e eu te dei mais ou menos um caminho para você seguir, para você conseguir não cair na armadilha de ficar na mão desse tipo de cliente. Esse assunto ele ainda é bastante extenso, eu vou falar mais sobre ele, vou falar também sobre como calcular a hora do valor trabalhado, como atribuir preço do serviço, quais tipos de clientes que você tem que manter, que você tem que fidelizar. Você que está aí me assistindo, se você gostou desse vídeo, gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um joinha, porque me ajuda muito a crescer no YouTube. Se inscreve no meu canal, me segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Machado.alfaiate. Muito obrigado por me assistir, até o próximo vídeo.